Sabe, às vezes a gente olha para a história e se depara com umas coisas curiosas. Tipo, o que um reinado de só 3 anos pode nos dizer sobre fé, sobre guerra e até sobre como a própria história é contada. É exatamente isso que a gente vai ver hoje, mergulhando na história surpreendente do rei Abias. Pois é, a gente está falando de um rei que ficou no poder por apenas 3 aninhos. Só que, nesse tempinho, ele teve, pasmem, 38 filhos. E não para por aí. Ele ainda liderou um exército numa batalha que, segundo os relatos, matou 500.000 de inimigos. Sim, 500.000 em um único dia. A pergunta é: como isso é possível? É o que a gente vai descobrir agora. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai analisar esse paradoxo do rei Ábias, dar uma olhada nessa batalha que parecia impossível e, no final, descobrir o motivo surpreendente por trás do jeito que essa história chegou até nós. Ok, vamos começar. A história do rei Abias de Judá é basicamente um quebra-cabeça. Pensa bem, um reinado super curto, de só 3 anos, mas com os números gigantescos que parecem não fazer sentido juntos. Para entender o Abias, a gente precisa lembrar que ele não pegou um Reino Unido, não. Pelo contrário, a nação estava dividida em duas: o Reino do Sul, Judá, que era o dele, e o Reino do Norte, Israel, que vivia em guerra com eles e liderado pelo rei Jeroboão. E olha, essa briga não era só por terra ou poder, sabe? O buraco era mais embaixo. Era uma divisão religiosa profunda, era uma disputa para ver quem era o verdadeiro herdeiro da aliança de Deus. Aquela promessa de que os descendentes do rei Davi reinariam para sempre. Bom, e como era de se esperar, toda essa tensão religiosa e política acabou explodindo. E foi aí que o Abias se viu no meio de uma guerra que ameaçava acabar com o reino dele de uma vez por todas. E é aqui que a coisa fica, bem, digamos, interessante. Dá uma olhada nesses números. O exército do Abias era a metade do exército inimigo. 2 contra 1. Do ponto de vista militar, isso é praticamente uma sentença de derrota. Pois é, com metade dos soldados, qualquer plano de batalha normal seria suicídio. A derrota era certa. Então fica a pergunta: qual era a carta na manga do Abiascado? E a resposta é surpreendente. A maior arma do Abias não foi uma estratégia militar, não. Foi um discurso. Isso mesmo, um discurso feito do alto de uma montanha. Uma arma que o inimigo dele com certeza não estava esperando. O que ele fez foi genial. Ele mudou completamente o foco da briga. Deixou de ser uma batalha de exércitos e passou a ser, na verdade, um julgamento sobre qual lado tinha a fé verdadeira. Basicamente, ele construiu todo um argumento teológico ali na hora. Ele disse: olha, a nossa legitimidade, a de Judá, vem da aliança com Deus. Já a força de vocês, de Israel, vem da rebeldia e da adoração a ídolos falsos. Então, o ponto principal da mensagem dele era muito claro. A vitória não dependia da força do exército, mas sim de quem estava do lado de Deus. Só que tem um detalhe. Enquanto Abias discursava, o Jeroboão não estava parado. Ele preparou uma emboscada. E, de repente, o exército de Judá se viu cercado por todos os lados. A situação, que já era ruim, virou um verdadeiro desastre. Mas é aí, bem no auge da crise, que a história dá uma virada de 180 graus. O relato conta que, encurralados, os homens de Judá gritaram por ajuda. E esse clamor desesperado teria provocado uma intervenção divina. O resultado, uma derrota, assim, avassaladora para Israel. O número de mortos é algo difícil até de imaginar. E claro, dentro da narrativa, a vitória foi creditada 100% à fé. Então, apesar de ter reinado por pouco tempo, o legado do Abias foi de um rei forte. Ele expandiu seu território, enfraqueceu o reino rival e aquela família enorme, com 14 esposas e dezenas de filhos. Naquela época, isso era um sinal claro de poder, de alianças políticas e de que a dinastia dele ia continuar. Ok, mas para a gente entender essa história de verdade, a gente precisa dar um passo para trás, sair um pouco dos eventos em si e olhar para quem estava contando a história. Os especialistas chamam o autor desse relato de o cronista. E o ponto-chave aqui é que ele não estava só anotando o que aconteceu, tipo um repórter. Não, ele estava reescrevendo a história com um objetivo muito claro, falando para um povo que tinha acabado de voltar do exílio da Babilônia, um período super traumático, em que a nação foi destruída. O objetivo do cronista, ao recontar tudo isso, era fortalecer a identidade daquela nação que estava em crise. E a história do Abias, ela caiu como uma luva.
Ela se tornou o exemplo perfeito para mostrar que a lealdade a Deus e ao templo era o que realmente importava para a sobrevivência e para o sucesso do povo, muito mais do que ter um exército gigante. E isso tudo leva a gente a uma reflexão bem interessante, né? Da mesma forma que o cronista usou a história do Asabias para moldar uma identidade nacional lá atrás, há milhares de anos, que histórias será que estão sendo contadas hoje para definir quem a gente é?